Boa noite, já estamos online, tanto aqui quanto aqui. Boa noite para vocês todos que estão chegando agora para a nossa live número 18, Desafio Dinheiro Inteligente, live 18. Estamos aqui no nosso projeto, querendo ensinar todas as pessoas que estão participando desse desafio a cuidar muito, muito bem do dinheiro delas. Isso é possível e nós convidamos pessoas para participar desse desafio. Hoje é um sabadão e eu quero saber quem será que está tendo a coragem de estar aqui junto comigo nesse sábado. Tem pessoas aqui no Face, tem pessoas aqui no Instagram. Nossa! Vamos ver quem mais chega. Eu já estive no Instagram hoje, batendo um papo com uma aluna. Fiquei muito feliz por isso, porque ela contou como é que ela estudou, os avanços que ela teve, e eu já deixei essa live no IGTV. Então, quem não teve condição de assistir, vai poder assistir depois. A Alessandra Prado veio dar o depoimento dela, é assim, uma das as alunas que mais participou, inclusive do grupo de alunos, do grupo VIP de alunos. Então, quem tiver oportunidade, aproveita e assiste a entrevista, que foi mais um bate-papo mesmo que eu fiz com a Alessandra Prado. Acho que vocês vão gostar, porque vocês vão saber como é que ela estudou, que resultados ela obteve no programa Transforme Sua Vida Financeira. Quem está chegando aqui, a Rebeca já está dando boa noite, Vanderlei também, e Dezinha também. Que legal. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar de hábitos de riqueza. Claro, eu quero que todas as pessoas que estão participando aqui das nossas lives deixem a vida super em ordem para, inclusive, enriquecer. Tenho falado isso ao longo aqui da nossa caminhada, que para enriquecer, a primeira coisa que você precisa é querer enriquecer. Então, eu estou aqui confiando que todos que estão comigo, aqui o Vanderlei que chegou, que ele também quer enriquecer. Olha que coisa boa, porque a riqueza é para todos, e para mim também, para você também, para todo mundo que está aqui. Nós estamos trabalhando com aquelas nossas frases que estamos usando para treinar nossa mente para prosperar, e a frase de hoje é: dinheiro é uma coisa boa, eu me permito prosperar. Dinheiro é uma coisa boa, eu me permito prosperar. Por que nós estamos usando essas frases mesmo? É para fazer aquela virada de chave dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, porque aí nós vamos falar de outra maneira, falar de modo próspero e vamos agir de modo próspero. Porque nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos, que influenciam nossa fala, que nos levam a ações. E eu quero que todos que estão aqui tenham simplesmente ações geradoras de prosperidade. Mas hoje nós vamos falar de hábitos de riqueza. Nós estamos falando todos os dias a respeito das regras da riqueza. Pois é, mas hoje nós vamos falar de hábitos também. Porque hábitos são aquelas ações que eu pratico constantemente, uma vez, duas vezes, três vezes, vou treinando, treinando, de repente isso já ficou um hábito, ele fica o quê? Uma ação que eu nem raciocino, já está tão integrado aqui no meu comportamento que é o cérebro, inclusive, gasta menos energia para implantar aquelas ações que eu já transformei em hábito. Eu já expliquei para vocês que o cérebro é simplesmente maravilhoso, só tem um detalhe: ele é focado na nossa sobrevivência. Toda vez que ele percebe que ele vai gastar muita energia para fazer uma ação nova, diferente, que ele não está acostumado, o que ele faz? Ele não quer saber, ele puxa a nossa perna. Ele fala: bobagem, para que você vai fazer diferente? Você já fazia daquele jeito, tem dado certo. Vamos fazer daquele jeito que você está acostumado. Então, você precisa de um esforço extra
quando você quer criar um hábito novo. Então, se você não tem hábitos de riqueza, você vai ter que fazer aquele esforço a mais. Para quê? Para que o outro, que esse hábito, antes dele ser realmente hábito, que o hábito já ficou no automático, você vai precisar treinar, 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 treinar. Até ficar fácil. Porque na hora que fica fácil, pronto, já entrou no automático. Por isso que nós usamos as frases de riqueza para que a gente consiga treinar o cérebro de tal maneira que ele já entenda que a prosperidade é para todos, inclusive para você, para você, para mim, para todos nós. E ele entenda também que dinheiro é uma coisa boa, eu me permito prosperar. Quando você diz eu me permito prosperar, quer dizer que você está dando autorização para você mesmo prosperar. Então, nessas alturas do campeonato, nessas alturas do desafio, nós estamos na live 18. Eu espero que vocês estejam aí treinando o cérebro muito, muito bem. Porque eu quero que vocês tenham dinheiro sobrando, que as contas fiquem super organizadas, que vocês consigam pagar eventuais dívidas, façam sobrar dinheiro para investir. E, no meio desse caminho que nós estamos aqui trilhando desde a primeira live, eu estou passando para vocês os segredos das pessoas ricas, porque eu quero que você se transforme numa pessoa rica também. Papel, caneta na mão. Eu sei que tem aluno aqui dizendo que eu não preciso nem mais falar isso, que toda vez que a gente começa a live, o papel e a caneta dele estão na mão, mas eu preciso lembrar que o sorteio da mentoria ainda está correndo, está valendo. Meninos e meninas, lembrem de tirar o print dessa live agora, 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 e fazer o quê? Postar nos seus stories e mandar para mim, @rocha.evanilda, me marca, porque você vai, cada print você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de 1 hora de consultoria individual comigo. Eu estou muito curiosa para saber quem é que vai ser o sorteado ou a sorteada da mentoria, porque nós vamos ficar 1 hora assim, juntinhos aqui online. Vamos escolher um programa de um software bem bacana para a gente poder conversar. Essa pessoa vai preencher um questionário bem bacana, porque aí a gente vai poder conversar sobre o que ela quer para a vida financeira dela, como é que nós podemos orientar para ela conquistar tudo o que ela quer. Antes da gente começar aqui nos nossos temas, eu quero avisar que o programa Transforma Sua Vida Financeira continua com as inscrições abertas, com 40% de desconto e com um bônus a mais. Que eu contei para vocês que tem um bônus na lista que eu acrescentei para as pessoas que forem chegando, que é uma aula e um e-book sobre as 7 atitudes aceleradoras da riqueza. Vamos lá? Eu estou aguardando vocês. Tem espaço para mais gente, as vagas são limitadas, mas ainda tem espaço para mais algumas pessoas, então está valendo, as inscrições continuam abertas. Vamos lá. No início aqui do nosso desafio, lá no começo, nós abordamos o tema metas financeiras. E ao longo aqui a Vera dizendo que já assistiu a aula hoje. Ok, legal, bacana. É que a Vera já está fazendo parte do nosso conjunto de alunos. Vera, eu ainda vou colocar você no grupo VIP. Acho que amanhã eu tenho tempo de fazer isso, porque não deu para montar o grupo VIP ainda. Mas as pessoas vão mandando questionário, depois eu monto. Mas vamos lá, vamos falar aqui das metas financeiras que, ao longo do desafio, foram fornecidas diversas ferramentas práticas para você aplicar na sua vida. Ontem mesmo, com base na live de ontem, hoje eu liberei um exercício mais completo para vocês verificarem o quanto vocês já avançaram. E que metas financeiras você pode ter colocado lá no começo do desafio? Você pode ter colocado lá, por exemplo, baseado no que os meus alunos colocam. Vou compartilhar aqui com vocês. Organizar as finanças e mantê-las organizadas. É uma excelente meta financeira. Gastar menos
economizar, opa, gastar menos, economizar, rever o orçamento inteiro. Eu passei para vocês o modelo de orçamento, então eu sei que teve gente que fez um orçamento lindo, então você pode, já tendo todos os seus dados relacionados, o que você pode fazer? Rever o orçamento, porque você quer economizar, gastar menos. Controles financeiros. Você também pode conhecer outros controles financeiros e implantá-los na sua vida. Que controles podem ser? Os controles de cartão de crédito, os controles de endividamento. Então, tudo isso você também pode ter feito, colocado como meta e já ter ido avançando ao longo do nosso desafio aqui. Elaborar um plano para equilibrar as contas. Isso também costuma ser uma meta dos nossos alunos. Outra meta espetacular: parar de usar o cheque especial. O cheque especial, eu ensino o seguinte, que tudo aquilo que é fácil de você colocar, que é crédito que fica assim à sua disposição para você usar a hora que você quiser, pode ter certeza, é crédito caro. O cheque especial fica lá, disponível na sua conta corrente, você usa se quiser, quando quiser. Então, ele fica à disposição. Se você cai na tentação de usar, pá, você vai pagar caro. A mesma coisa o cartão de crédito, que o banco te fornece, ou a operadora do cartão de crédito, né? Ela te dá um limite, sem querer, você não está nem esperando, ela aumenta o seu limite, depois aumenta de novo, e se você não tem controle, lá vai você mergulhar no endividamento também. Tanto é que muitas pessoas simplesmente param de usar o cartão de crédito, quitam tudo, ficam um pouco sem usar até treinar o nível de consumo. A aluna que nós entrevistamos, hoje, vocês vão ver que ela comentou que ela usava, ela era consumista e que ela usava esse papelzinho aqui, né? O post-it, para colocar aquelas perguntinhas que eu ensino. Eu preciso, eu posso, tem que ser agora, para reduzir o consumo dela. Ela reconheceu que ela era consumista, mas ela tinha metas para atingir e falou: opa, eu quero simplesmente lidar muito bem com o meu dinheiro e ter mais do que eu tenho hoje. Outra coisa que meus alunos colocam, e vocês podem ter colocado também, ter dinheiro sobrando todos os meses. E isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha por mês. Eu já atendi clientes com um rendimento altíssimo e endividados, e já também atendi pessoas com o salário mais baixo, também endividados. E a mesma coisa, pessoas com mais dinheiro e também em melhores condições, e com menos dinheiro também em melhores condições. Então, qual é o diferencial? Hábitos de riqueza. Quando a pessoa tem hábitos de riqueza, a vida dela é diferente. E uma das coisas que a entrevistada disse hoje foi o seguinte: como é bom ter uma boa noite de sono, despreocupado que você não está devendo. Então, quitar dívidas também é um dos objetivos dos meus alunos. Costuma ser quitar dívidas e tem mais, viver sem dívidas. Porque no meu treinamento eu explico o seguinte: você que está endividado vai montar um plano para quitar todas as suas dívidas. Você vai quitar todas as dívidas para nunca mais. Para nunca mais dever novamente. Porque você está passando por um aperto agora, você tem que tomar umas providências muito, muito corretas, manter aqui a constância, como eu falei. Não é à toa. Você tem que aproveitar essa oportunidade, aprender, superar e viver diferente para viver muito melhor. Outra coisa, começar a investir. Isso é para todo mundo. Meus alunos dizem assim: nossa, eu pensei que investir fosse só para pessoa muito rica. Sempre eu falo: você pode começar a investir com valores modestos. Mas você tem que fazer o seu movimento, você tem que fazer a sua parte.
Lembra que eu falo de plantar o vasinho, plantar a semente? Você precisa cuidar da terra. Você precisa fazer a sua parte, você tem que ir lá aguar a plantinha. Então não dá, eu cuido do dinheiro hoje, amanhã não cuido. Não é assim. Então é um processo, um passo por dia, todos os dias. E aprender a investir corretamente é muito bom, porque você vai investir para sempre agora. Organizou a vida, tudo certo, vai construir reserva. Porque nós todos aqui precisamos pensar na aposentadoria. Se tem uma coisa democrática, eu já expliquei que os problemas são democráticos porque todo mundo tem, o tempo é democrático. Todos nós temos 24 horas por dia. Se o tempo passa para mim, passa para você, passa para todo mundo. E eu desejo muita sorte para que todos que estejam aqui me assistindo e aqueles também que vão assistir depois tenham muito tempo de vida. Porque se você não se aposentar, pode ser que você morra antes. E eu quero saúde e vida longa para todo mundo que está aqui. Já imaginou se você, por acaso, viver até os 100 anos? Você precisa preparar sua aposentadoria. E enquanto você vive, a vida acontece, você vai construindo a sua aposentadoria, você vai construindo o seu caminho de riqueza. Então, esses são, para vocês terem ideia, um dos tantos ou alguns dos objetivos que os alunos estão acostumados a colocar para a vida deles. Agora, olha que quanta coisa de bacana tem aqui para resolver. Quais são os hábitos necessários para conquistar tudo isso? Vocês podem estar pensando assim, nossa, Ivanildo, uma excelente lista de metas financeiras. Nossa, maravilha, lindo, maravilhoso. Que hábitos que eu tenho que ter para conquistar tudo isso? Pois eu vou contar uma coisa para você que você vai amar. Os hábitos que você precisa desenvolver, implantar, treinar, ampliar, são hábitos da vida normal. Você não precisa ser um super-herói, você não precisa ter superpoderes. Nossa, você não precisa nem voar, ter capa aí de super-herói ou de super-heroína. Não precisa. Os hábitos que você vai precisar implantar ou desenvolver ou ampliar na sua vida são hábitos normais de ser humano comum. Mas você, em alguns casos, você vai precisar o quê? Melhorar esse hábito. Imagino que todos tenham para mais ou para menos, então você precisa melhorar. Mas vamos começar aqui. Eu preparei uma listinha, preparei com muito carinho, e vamos examinar esses hábitos de riqueza, porque eu tenho certeza que vários desses hábitos você já tem. Agora, às vezes vocês precisam lá passar um paninho para tirar o pó, né? Porque eu acho que esse hábito está aí. Exemplo: respeitar o dinheiro. Olhe lá, respeitar o dinheiro. O que isso quer dizer? Tem gente que chama o dinheiro que ganha de dinheirinho. Nossa, não dá para nada. E eu nem vejo, ele vem, ele vai, sumiu, não vi. Então, são maneiras que as pessoas falam a respeito do dinheiro delas. Particularmente, para mim, isso não é respeitar o dinheiro. Dinheiro é sempre dinheiro, seja ele moeda, seja ele papel. Inclusive, eu tenho o hábito de, se eu recebo uma nota e essa nota não tá bonitinha, que eu faço? Ah, você precisa colocar um durex, se precisa desamassar, se precisa virar assim, porque às vezes tem o canto viradinho, eu sempre arrumo. Porque a nota não vai ficar comigo
nos dias, né? Você troca, você paga alguma coisa, mas se ela chegou nas minhas mãos e eu tenho tempo, especialmente se eu estou aqui no escritório, eu já arrumo a nota, eu melhoro a nota. Porque ela vai circular para todo lado. É o respeito que eu acho que a gente tem que ter com o dinheiro, mas o dinheiro, esse dinheiro de papel, essa moeda, nós que pagamos como contribuintes, né? Porque esse dinheiro é feito na Casa da Moeda, e a Casa da Moeda é do governo federal, e nós que pagamos os impostos para o governo federal fabricar o dinheiro. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que respeitar o dinheiro físico também, né? E todo o dinheiro que vem para nós. Vou contar para vocês sobre essa eu acho tão divertido que eu atendo clientes em consultoria financeira há mais de 16 anos. Você já sabe que eu já contei aqui. Mas tem tanta história para contar. Então, eu estava atendendo um casal muito lindo, muito jovem, muito alegres, e aí eu estava explicando a respeito disso, do respeito do dinheiro. E aí eu perguntei assim: como é que é o seu dinheiro na carteira, na sua carteira? Eu perguntei para a moça, né? Aí, de repente, ela e o namorado estavam rindo. Eu falei, nossa, não sei o que é isso, podem me explicar? Aí o namorado que falou, não, ela não tem carteira. Todo o dinheiro dela é guardado na mochila, num canto lá da mochila, tudo amassado. Eu falei, o quê? E você tá querendo ter dinheiro a mais na sua vida? Ou você não respeita o dinheiro que chega para você, nem um lugar para guardar na carteira você tem, nem carteira você tem. Então ele falou: não, pode deixar que eu vou dar uma carteira para ela de presente. Então, essa foi a tarefa, uma das tarefas dele de casa. Ele falou: não, eu vou dar para ela uma carteira. Claro que não é só isso que vai ser necessário para você enriquecer. Não, mas é um princípio. Você precisa cuidar bem do seu dinheiro, respeitar o dinheiro. Então, dar atenção ao dinheiro é outro hábito que você precisa ter, desenvolver. As pessoas ricas sabem o seguinte, que dinheiro requer atenção em dinheiro. Eu já falei isso aqui para vocês. Quer ter dinheiro? Você vai precisar dar atenção para o dinheiro. Seja ele pouco, seja ele muito, você precisa dar atenção ao dinheiro. Então, nós já falamos, respeitar o dinheiro, dar atenção ao dinheiro. Outro hábito bacana, organização financeira. A bagunça afasta o dinheiro da sua vida. O dinheiro adora atenção, o dinheiro adora organização. Organize o seu dinheiro. Ah, eu vou organizar meu dinheiro, Evanildo, eu comecei a organizar lá no começo do desafio, tá aqui organizado até hoje. Falei, opa, e depois que o desafio acabar? Mantenha tudo organizado. Você quer enriquecer? Você quer ter mais dinheiro do que você já tem? Então você precisa cuidar dele. Bagunça? Fora. Tudo organizado. Outro hábito poderoso: evitar desperdício. Olha aqui o que a Vera está dizendo. Olha, eu não andava com nenhum dinheiro na carteira. Ah, muito bem. Semana passada saquei dinheiro e arrumei na carteira. Maravilha. Maravilha. Então, evitar desperdícios. Isso é uma coisa que a família brasileira, infelizmente, quando eu pergunto para o aluno, na sua casa tem desperdício? E a pessoa olha para mim com toda franqueza e fala, tem. E desperdício não é só alimento, mas alimento também. Alguma coisa que você comprou, está encostado lá na sua casa, você não consumiu, aquilo é desperdício. Revista que você comprou e não leu, livro que você comprou ficou fechado lá num canto da casa que você não leu, precisa evitar esse tipo de coisa. Olha lá, a Alessandra chegando, ela disse, olha, agora não tem mais, mas ela é uma das reconheceu que tinha. Então, evitar desperdícios de toda ordem. Eu falo muito a respeito de evitar desperdícios com alimento também, porque nós alimentamos várias vezes por dia, todos os dias, ao longo de uma vida toda. Então, o impacto de você eliminar o desperdício na sua casa
usar aquelas famosas lições de economia doméstica são, assim, espetaculares se você cuida bem da alimentação. Mesmo que você, vamos dizer, aos poucos vai fazendo esse ajuste, é maravilhoso. Você imagina, multiplica tudo isso por anos da sua vida. Vai sobrar mais dinheiro. Então, às vezes eu tenho clientes que dizem assim, nossa, eu compro várias frutas durante a semana, pensando que alguém vai comer, o outro vai comer, o outro vai comer, ninguém come, ou não é a fruta preferida da pessoa, eu jogo no lixo. Olha só, eu acho que é o seguinte, você precisa ter respeito com o alimento também. Olha quanto aí o pessoal está comentando aqui. Eu não ando com dinheiro na carteira, porque todo mundo aparece algo para gastar. Falcão, você tem que se controlar. Esse é colocar metas aí para o seu dinheiro. Ah, isso sim, Rebeca, fica de olho aí nesses desperdícios, desses. Pode ser mesmo que você pode economizar muito se você ficar alerta. Lembra sempre de respeitar o dinheiro. Ontem até eu comentei com vocês, é uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, e se vocês puserem esse pensamento na cabeça de vocês, vai ajudar bastante. Quando você faz aquela lista de coisas que você quer conquistar, lembra daquela lista de sonhos que eu falei para vocês que era secreta, secretíssima e que não precisava mostrar para ninguém? Quando você está cuidando do seu dinheiro ao longo do tempo, você pode usar aquele raciocínio. Isso que eu estou fazendo vai me aproximar ou vai me distanciar do meu sonho? Daquilo que eu quero muito, aquilo que eu amo de paixão que eu quero conquistar. Isso você já vai refletindo, isso te ajuda a desenvolver o hábito das pessoas ricas. Porque a pessoa rica, ela não ficou. Claro, tem pessoas que já vêm de famílias ricas, mas as pessoas que enriqueceram por conta própria, elas muito cedo começaram a cuidar muito bem do dinheiro, mesmo quando elas tinham pouco. Então você precisa aprender a economizar e poupar. Então, economizar é quando você gasta menos, faz compras com sabedoria, vai no supermercado de barriguinha cheia. Eu já falei várias vezes aqui, ao longo aqui do desafio, em muitas das minhas lives, fora do desafio. Você consegue, não é uma coisa do outro mundo. Mas é importante você lembrar de uma coisa. Pensa nesses hábitos ao longo de uma vida toda. Porque às vezes eu posso falar isso aqui que eu estou passando para você, você fala assim, ah, Ivanildo, mas isso é bobeirinha, isso é coisa pequena. Imagina isso ao longo da vida. Eu já expliquei aqui, para começar a investir, você não precisa de uma fortuna. Então, quando você cuida do seu dinheiro, você tem mais sobras, você pode investir mais. E à medida que você desenvolve esse músculo, né, do investimento, isso ao longo da vida dá muito resultado. Você vai precisar, eu já ensinei ao longo do desafio aqui os princípios básicos do investimento, mas você vai precisar estudar mais sobre finanças e investimento também. Porque você vai. O que acontece à medida que você cuida bem do seu dinheiro? Outras oportunidades vão surgir para você e você vai querer aproveitar. E as oportunidades vão mudando ao longo do tempo. Até anos atrás era ótimo, tudo certo, investir em caderneta de poupança. Agora não é mais. Você vai precisar investir em títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Mudou. Então, o título Selic é a nova caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança está rendendo pouquinho. À medida que seu conhecimento financeiro aumenta, você passa a aproveitar oportunidades. Então, uma outra coisa espetacular que você pode fazer é melhorar o seu nível de empregabilidade, para você ter ao longo da vida toda capacidade de trabalho. Ou trabalho registrado em CLT, ou como autônomo, ou como empresário, ou como tendo um produto ou um serviço para vender. Os consumidores estão exigentes, porque agora eles têm informação a hora que eles quiserem, do mundo inteiro, na palma da mão.
Então, você tem que ser um fornecedor de qualidade. O consumidor não está querendo, ele não aceita qualquer coisa. Inclusive, se você fornece produto, ele quer um produto de qualidade. Se você fornece serviço, ele vai querer serviço de qualidade. Então, isso é hábito. Hábito de quê? De oferecer serviços bons sempre. Oferecer qualidade para o seu cliente sempre. Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Isso, bacana. A Rebeca está dizendo que está observando aqui os alertas, que realmente nós adquirimos coisas que nós não usamos. Chegou mais aqui o Luiz. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para ver a turma aqui do Instagram, quem está comigo. Opa, a Clélia está aqui, boa noite. E o Valdemir também está aqui, deu boa noite. Boa noite para vocês, aqui seguindo o filme no sabadão, hein, gente? Que bom eu ter companhia. Então, esses hábitos necessários, vocês estão percebendo, são hábitos comuns, que toda pessoa pode desenvolver com bastante facilidade. Mas agora eu quero trazer um conceito novo aqui, que eu não tinha trazido no desafio, que eu acho importante vocês avaliarem. Porque nós, assim, ao longo da vida, nossas necessidades podem estar nós podemos estar em fases diferentes e termos necessidades diferentes também. Para essas fases diferentes, eu costumo chamar cada uma delas de fases da vida financeira. E aí eu quero que vocês avaliem em que fase que vocês estão. Porque os clientes, os alunos são de diversas faixas etárias, né? Então eu gosto de apresentar essas fases da vida financeira. Então a primeira fase é uma fase de acumulação. Que fase que é essa? Esse é aquele momento que você começa a formar uma poupança, e aqui quando eu falo em poupança é dinheiro guardado, e você passa também a dar aquela olhada assim no longo prazo. O que eu costumo perceber? Que os jovens, na faixa assim, ainda no comecinho dos 20 anos, eles têm mais dificuldade de olhar ao longo do tempo uma vida financeira assim de médio e longo prazo. Estão começando na carreira, começaram a trabalhar agora, então ainda não tem uma poupança formada, estão aprendendo a lidar com dinheiro, ou às vezes já sabem lidar, porque a família ensinou, mas eles estão tendo o próprio dinheiro nessa fase. Então, o que acontece? Esse é o momento da formação da primeira poupança, da formação do primeiro dinheiro guardado. Isso é normal para todo mundo? Não é. Infelizmente, eu gostaria que fosse, mas não é. Então, eu já atendi alunos na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50, sem dinheiro guardado. Zero dinheiro. Já atendi alunos que não sabem nem o que é orçamento, nunca fizeram. Então, o orçamento, que é uma peça básica, tem gente que nunca viu. Nunca, não sabe nem como fazer. Mas essa é uma, além do primeiro, você precisa saber onde é que você está, para onde que você quer ir, você precisa ter esse mapa primordial, que é o que está acontecendo com o seu mês. Então, essas pessoas, nessa fase de acumular, claro, eu estou considerando aqui que é aquela fase de vida inicial, que a pessoa vai para o mercado de trabalho e aí começa a gerar renda. Se ela tiver a inteligência financeira de já começar a poupar e investir, ela vai chegar lá, na época dela de se aposentar, com muita tranquilidade, se ela mantiver isso ao longo da vida. Porque eu explico o seguinte: você está aqui no comecinho, você é jovem, está aqui, a sua aposentadoria vai demorar, vai ser lá na frente. Então, se você começa a poupar pouquinho e mantém essa poupança ao longo do tempo, o que acontece? Você vai
investir pouco dinheiro e vai ter uma fortuna lá na frente. Por quê? Você mantém essa poupança e aqui no meio do caminho a vida acontece. Então você passa para outra fase do namoro, depois você quer casar, depois você quer ter filho, e depois isso, depois aquilo, até você chegar numa certa idade que você vai aposentar. Então, isso é o melhor dos mundos. Mas aí o jovem não está acostumado com isso, porque a família dele não foi acostumada, porque ele não teve educação financeira nem em casa, nem na família, né? Nem em casa, nem na escola, e assim por diante. Mas é só para vocês terem uma noção, para quem está aqui me assistindo, eu não sei a idade que tem, se está nessa fase de acumular. Então, essa fase de acumulação, ela está associada ao início da vida de trabalho, quando a pessoa começa a formar uma poupança com disciplina. E aí sim, ela começa a ter aquela noção de foco no futuro. Ok, já passou a fase de acumulação. Tem a segunda fase. Porque, inclusive, essa fase de acumulação, ela está no começo da carreira, ela tem, assim, um salário mais modesto, porque ainda é iniciante, porque à medida que você vai tendo mais experiência, o que acontece? Você aumenta o quê? A sua capacidade de trabalho, e aí você também aumenta a sua capacidade de poupar e investir. Outra coisa que acontece nessa fase, nessa segunda, que é uma fase de ampliação, é que você começa a ter mais inteligência financeira e você busca investimentos com maior rentabilidade. Ah, maravilha! Aqui o Falcão está dizendo o seguinte: já estou começando a ensinar meu filho de 10 anos a poupar e investir. Falcão, eu devo explicar para você o seguinte: vamos fazer uma pausa aqui, porque vale para todo mundo que tem filho, que tem sobrinho, que tem neto, que tem afilhado. Você já ensinou seu filho a lidar com dinheiro, quer você saiba, quer você não saiba. Porque as crenças financeiras, elas são colocadas nas cabeças das crianças quando elas são bebês, crianças em tenra idade e na primeira infância até a pré-adolescência. O seu filho já é pré-adolescente. Então, é, as crenças sobre dinheiro, abundância, prosperidade já estão lá. O que você pode fazer é verificar quais são as suas crenças que você pode ter passado para ele. Tem live aqui que nós falamos a respeito de crenças financeiras. Então, trabalha isso, é uma coisa bem legal de você olhar lá para verificar se tem alguma que crenças você passou para ele. Porque mesmo que você não abra a boca, o seu filho, o seu sobrinho, o seu afilhado está entendendo. Por quê? Porque ele observa. Ele está, assim, simplesmente absorvendo tudo do meio ambiente. Então, seja, Falcão, se você quer que ele aprenda muito lindamente, seja um excelente modelo, o melhor modelo financeiro que você puder ser para ele. E, claro, dê a melhor educação formal que você puder e ensine ele a lidar com dinheiro. Aí pronto, você solta ele na vida, ele sabe conduzir essa área financeira. Mas vamos voltar lá. Da segunda fase, que é a fase de aumentar, é aumentar a sua capacidade de trabalho, porque você estuda, você faz uma pós-graduação, ou você faz um outro curso técnico complementar, você já tem mais maturidade, você pode assumir mais responsabilidades no trabalho, então você pode ter mais rentabilidade. Então você pode ter mais responsabilidade e maior salário também. Então você tem condição de buscar realmente maior rentabilidade, porque você tem mais sabedoria financeira. Então, eu espero que todos vocês que estão passando aqui pelo desafio já fiquem mais antenados quando vocês forem estudar é, os seus investimentos. Os nossos alunos lá no programa Transforma Sua Vida Financeira, eles têm o grupo VIP de alunos, eles colocam lá, falam, olha, eu estou querendo fazer isso, assim, assim, verifiquei isso, e trocam ideias comigo e eu posso orientar diretamente. Então, ok, essa é a segunda fase, que é a fase de aumentar. Tem a próxima fase, que é a fase de preservar.
Aqui nessa fase, a ideia é continuar gerando renda normalmente, buscando aplicações de maior rentabilidade ainda, mas se a pessoa quiser, pode até desacelerar um pouco, porque já tem volume, se ela desejar. Porque o que acontece? Quando uma pessoa é mais jovem, ela pode, tendo conhecimento financeiro, fazer mais investimentos, correr mais riscos, inclusive em investimentos. Por quê? Porque ela é jovem. Se por acaso ela fizer um investimento, esse investimento não gerar um excelente resultado, por exemplo, ela pode recuperar depois. Ela tem tempo para recuperação. À medida que o tempo vai passando, esse tempo de recuperação passa a ser menor. Ah, mas aqui a Vera perguntando aqui. Não, a Vera está perguntando se deve abrir conta de poupança para os meus sobrinhos. De preferência, você abre título lá, uma conta para você investir em títulos públicos. Pode pular essa parte da poupança, tá? Você tem que verificar com a corretora com a qual você investe como é que você pode fazer isso. Tem que seguir o regulamento lá, tem formulário para preencher, saber quem é o responsável, tem todas as coisinhas lá administrativas para você, mas nem perde tempo com a caderneta de poupança. Só um detalhe: a caderneta de poupança pode ser usada na fase em que você está treinando a criança, naquela fase lá do cofrinho, de você deixar o dinheiro lá na moedinha no cofrinho, tudo, até pode, mas a título assim bem rápido. A criança entendeu aquilo, pá, você já passa para título público, porque a caderneta de poupança está com rendimento muito, muito pequeno, tá? Abre um tá. Mas o Falcão, sabe o que, o Falcão está dizendo o seguinte: que quando ele foi no Banco do Brasil abrir uma poupança para o filho dele, o gerente criou mais dificuldades do que facilidades. O que acontece? As pessoas que trabalham em banco, elas são o que, antes de ser o seu gerente, ela é funcionária do banco. Então, ela precisa atender os interesses do banco. Com a caderneta de poupança, o banco deve ganhar muito pouco. Porque sempre tem ganho, né? Ninguém oferece um serviço sem ter um ganho. O que acontece? Ele deve ter oferecido para você outros produtos que seriam também rentáveis para ele, gerente, em termos de pontuação no score que ele, como funcionário de banco, ele tem que atingir. Mas é que a caderneta de poupança realmente está muito. O rendimento está muito, muito pouquinho. Se você puder abrir, o seu filho deve ter CPF, né? Então você pode abrir uma conta para ele numa corretora e você investir para ele todo dia, todo mês, em título público. Veja como é que você pode fazer isso, que cada corretora tem lá aquela parte que eu acabei de falar, os requisitos de administrativos que você tem que seguir, mas já parte direto para o título público. Pode dar aulinha para ele, o que é título público, quanto que rende, aí você vai embora, você vê a capacidade de absorção que ele tem da informação e vai passando. Então, voltamos lá para a fase de preservação. Então, é quando você gerou a renda e você investe em produtos não tão arriscados como você faria na fase anterior. Agora, isso varia de pessoa para pessoa. Vocês já devem estar cientes, porque isso todo mundo tem que fazer, quando você vai investir tanto num banco quanto numa corretora do banco ou numa corretora independente, você tem que preencher um documento online de perfil de investidor. Então, todos os bancos fazem isso. Vão perguntar um questionário lá, padrão, porque eles querem saber qual é o seu perfil como investidor para eles poderem oferecer para você produtos financeiros adequados àquele perfil. Então, eles vão perguntar a idade, vão perguntar os bens que você já tem, onde você investe. Então, para ajustar
perfil de risco para poder oferecer os produtos para você. Isso é normal. Então, numa certa idade, se espera que a pessoa fique mais conservadora, que é a quarta fase, que é a fase do usufruir. É quando você vai desfrutar do dinheiro que você guardou. Ah, tá bom, aqui ó. Ele tá falando mesmo, o Falcão, que o filho dele está guardando as moedinhas nesse cofrinho. Vale a pena. Vale a pena a título de treino. Ele já tá dando semanada, quinzenada para o seu filho? Já chegou nessa fase? Inclusive, no nosso treinamento Transforma Sua Vida Financeira, a gente tem uma aula, só uma aula que é bônus, explicando como educar seu filho financeiramente. Porque os clientes que têm filhos, geralmente pedem, quem não tem filho tem sobrinho, avô, que também quer orientar o neto, então tem uma aula como educar seu filho financeiramente, que é um dos bônus do treinamento. Então, já falei das 4 fases. Fase 1 é a fase do acumular. A fase 2 é a fase do aumentar. A fase 3 é a fase do preservar. E a fase 4 é a fase do usufruir. O que está acontecendo na nossa sociedade, na sociedade mundial? As pessoas estão se aposentando mais tarde, por várias razões. E uma das razões é porque as pessoas, infelizmente, estão vivendo mais tempo. Então, o que elas fazem? Elas muitas vezes chegam numa determinada idade, elas continuam produtivas. Ou seja, elas têm capacidade de criar, capacidade de desempenhar. Então, elas querem ainda contribuir com a sociedade. Então, elas estão demorando para aposentar. Outra coisa, ninguém quer aposentar com pouco dinheiro. Então, as pessoas que se aposentam querem sair, passear, viajar, cinema, teatro, em fase normal, né? Porque agora nós não estamos, né, numa fase normal ainda por causa da questão de emergência sanitária, né? Então, o que acontece? Todo mundo quer usufruir da coisa boa da vida. Por isso que todo mundo tem que, mesmo jovem, pensar no futuro. Então, esse exercício de você imaginar como será a sua vida depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, é um exercício válido. Porque você precisa usar esses hábitos da riqueza, que eu estou passando aqui para vocês, ao longo de uma vida toda. Não adianta você falar, nossa, Ivanildo, beleza, eu vou dar atenção para isso na época do desafio e depois acabou. Não. Isso é para você implantar na sua vida. Que é um hábito que todo mundo já conhece, escovar os dentes. Então, o que acontece? O que a nossa mãe, nossos familiares falavam para nós quando nós éramos pequenos? Tem que escovar os dentes depois das refeições. Tem que escovar o dente na hora que acorda. Tem que escovar. Isso você ouviu tantas vezes, que isso já é automático. Já ficou automático. Então, eu estou dizendo para você que você precisa cuidar do seu dinheiro, usando os hábitos de riqueza, para você ter riqueza para usufruir na sua vida ao longo da vida toda, inclusive quando você for velhinho. E velhinho demora, porque hoje todo mundo está demorando para se aposentar. Mas quando você se aposentar, eu tenho certeza que você vai querer ter uma grana boa, porque ninguém quer ficar em casa assistindo TV de chinelo e de bermuda. Tenho certeza que você vai querer aproveitar a vida. Então, além de você organizar a sua vida toda para viver no azul, eu quero que você pense, inclusive, como é que você pode ser mesmo uma pessoa rica. Porque esses hábitos financeiros que nós estamos compartilhando aqui são hábitos para você ter uma vida agradável, uma vida bem vivida, sem ser pão duro. Lembra? Que a gente tem que ter bom senso. Então, tem várias atitudes que as pessoas ricas já têm, que eu fui falando ao longo do desafio inteiro, que eu quero saber se você já assumiu tudo isso.
Porque as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Então, o que que eu quero? Eu quero saber se você já assumiu o compromisso de ser uma pessoa rica. Ah, ou se tem aquelas crenças na sua cabeça falando para você que não tem nada a ver com você essa história de ficar rico. Porque muitos alunos dizem assim: ah, Ivanildo, eu quero pagar as contas, eu quero ter um dinheirinho sobrando e só. E eu desafio o aluno, eu falo: o quê? Você só quer isso? E por que que você não quer mais para você? O que que te impede de ter mais? Aí eles falam: nossa, é mesmo, por que que eu quero só até aqui, né? Por que que eu não posso ir rumo ao topo? Porque um dos exercícios que eu passei para vocês de propósito foi o rumo ao topo. Então, vocês já pensaram nisso? Vocês estão firmes pensando no rumo ao topo? Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, o que, que vocês estão pensando. Estão muito quietinhos aqui. Todos do Facebook aqui estão quietinhos, só estão, não puseram nenhuma pergunta aqui, né? Estão prestando atenção só, né? Aqui o Falcão está dizendo o seguinte, que fez uma simulação do perfil e apontou conservador para mim. Mas as aplicações com esse perfil. Ah, mas meu caro Falcão, você vai me desculpar. Você precisa pular para o perfil moderado. Eu não sei que idade que você tem, mas esse daí, se você ficar nesse, você vai render pouquinho mesmo. Olha, o conservador, quando você define o seu perfil como conservador, a instituição onde você fez esse perfil vai oferecer para você só esse tipo de produto. E você tem que saber mais. Você vai precisar ter mais conhecimento, Falcão. Tá? Olha, o convite para o Transforme Sua Vida Financeira está aberto. Você pode participar também. E, ó, tem 40% de desconto, tá em tempo. Eu tenho muita informação financeira também lá no treinamento para você saber como investir. Mas vamos lá. Ah, tem gente aqui querendo ficar rica? Tá certo. Tá muito certo isso. Então, são. Vera, o seu tamanho moderado tá bom, já tá bom. Então, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, vocês já estão sabendo. As pessoas ricas vivem sem reclamar, vocês já estão sabendo também. As pessoas ricas são protagonistas da vida delas. Elas entram em ação. Elas são os atores principais da vida delas, né? Então, elas são maiores que os problemas delas, elas resolvem os problemas, elas não fogem dos problemas, elas entram em ação. Pessoas ricas planejam enriquecer. E vocês, já fizeram o planejamento? Porque eu dei várias ferramentas para vocês ao longo do desafio inteiro para vocês planejarem o enriquecimento. Pessoas ricas administram muito bem o dinheiro delas. E eu quero saber se vocês já estão fazendo tudo isso. Contem aí para mim. Eu sinceramente espero isso. Porque se vocês forem lá no IGTV, vocês vão ver a entrevista lá, o bate-papo que eu tive com a Alessandra Prado, que é nossa aluna. E o que aconteceu? Ela organizou a vida dela. Ela contou lá o que ela fez. Ou seja, ela estudou todas as lições. Ela mostrou o caderno dela, onde ela colava as ferramentas, onde ela fazia o planejamento dela. Olha, ela foi assim, muito generosa na live, porque ela explicou como ela fazia. E vocês aí, o que estão fazendo com tudo que eu passei para vocês? Vocês precisam cuidar bem, muito bem do dinheiro de vocês. Agora, a primeira coisa que vocês precisam, assim, antes de tudo, vocês precisam gostar de dinheiro, não é? Porque se não gostar, se dinheiro for o problema, se dinheiro for sujo, se dinheiro for pecado, se dinheiro der trabalho, se dinheiro não for para você, e aí? Aí você cai naquelas famosas crenças que te impedem de enriquecer, e a gente já falou sobre isso nas lives também. Então, você precisa fazer o quê? Trocar aqueles pensamentos que estão na sua cabeça por pensamentos de riqueza. Por isso que nós oferecemos na nossa primeira live
as 5 frases para vocês simplesmente usarem, abusarem, falar e repetir até vocês convencerem a mente de que vocês sim podem ser ricos, podem ser mais ricos ainda, sempre dentro da ética. Estando dentro da ética, sendo inclusive uma caminhada ecológica, o que é ecológica? Eu não agrido o meio ambiente, eu não agrido a minha família, eu não agrido meus amigos, eu sempre faço, atinjo os meus objetivos de forma ética, sem prejuízo a ninguém. Tá tudo certo, tá liberado, podem ganhar muito, muito dinheiro. Só uma coisinha que eu quero falar ainda, que ontem nós falamos do cartão de crédito, eu esqueci, não é que eu esqueci, tá, assim, a gente ficou com um tempo muito justo, que eu também estava falando com vocês que os cartões de crédito oferecem programas de descontos e vantagens. Então, acho muito legal as pessoas que já têm cartão de crédito e ainda não examinaram o programa de vantagens, é uma coisa legal, é um dever de casa que vocês podem fazer também. Eu falo isso porque eu já usufruí dos benefícios do meu cartão. Então, eu já fui convidada para peça de dança, dentro do teatro, e já fui convidada também para evento de música, música popular brasileira, um evento ótimo. E já também, isso eu já avisei para vocês que eu usei para comprar passagens e de volta para uma viagem que eu precisei fazer. Já também troquei por eletrodomésticos. Então, tudo isso com pontuação. Então, você precisa saber do seu cartão de crédito que você usa, se tem benefícios e vantagens ou não. E você precisa conhecer quais são esses benefícios e vantagens para quê? Para você usufruir. Então, se você não sabe, se você está lá pagando só mensalidade, né? Tem uma despesa aí que o cartão cobra, então você precisa ver, porque tem cartões, por exemplo, que dão desconto, 50% de desconto em cinemas, teatros, jogos de futebol, compras feitas em lojas parceiras da bandeira daquele cartão. Então você precisa, e isso tudo é economia, porque você está pegando alguma coisa que você precisa sem gastar dinheiro. Então você troca aqueles pontos por benefícios que você que está na lista, que está ali, que você pode usufruir. Então, esses conhecimentos financeiros são financeiros no caso do seu cartão. Ah, uma outra coisa que eu já fiz, por exemplo, alguns pontos do meu cartão eu não ia utilizar, eu passei para frente, troquei em milhas, vendi as milhas e fiquei com dinheiro. Então, isso também é possível. Então, tudo isso é conhecimento financeiro. Então, minha sugestão é para aquelas pessoas que usam o cartão de crédito, investir um tempinho online para conhecer o programa de vantagens, que eventualmente o seu cartão pode ter. Tem cartões que tem cartões que não tem. Então, tem cartão que você pode obter desconto em combustível, ou você pode encher o tanque do carro também. Então, tem muita coisa. Então, vocês têm que estudar, não tem saída. Entrem no site do cartão, da administradora do cartão, para vocês conhecerem isso. Então, outra maneira de você economizar dinheiro. Então, tem muitas maneiras de você cuidar muito bem do seu dinheiro. Mas o que que você precisa? Querer fazer isso. Uma coisa que eu não falei assim ontem, mas vocês, pelo amor de Deus, já sabem que no cartão de crédito tem que pagar fatura completa. Não dá para pagar o mínimo. Quando você paga o mínimo no mês seguinte, o cartão já parcela para você, já vem na fatura, só que os juros são abusivos, são enormes, são altíssimos. Vocês que já sabem o que é taxa Selic, vocês já estão sabendo que os juros são abusivos. Então, precisa fazer tudo aquilo que eu já expliquei sobre cartão, de você determinar um limite para você. Um teto, olha, até aqui eu vou. Daqui para cima está fechado, parei de usar o cartão. Então precisa ter o quê? Uma sabedoria financeira ao longo da sua vida toda. Esse músculo da sabedoria financeira aí é muito legal você exercitar. Toda vez que você exercita,
Gente, beijinho aqui pro pessoal do Instagram, que vai cair aqui a nossa live. Obrigado pela companhia. Amanhã é domingo e tem live. Quero ver quem vai me acompanhar amanhã. Boa noite. Voltando aqui para encerrar com calma com o pessoal do Facebook, que tem mais tempo, né? Então, só para finalizar aqui a orientação do cartão de crédito, sempre, sempre, sempre pague a fatura cheia, certo? Porque aí você não vai ter que pagar multa, nem correção de juros que vão vir seguramente para você pagar. Então, muito obrigada pela companhia aqui dos corajosos do Facebook. Boa noite para vocês. E amanhã tem live. Vamos ver quem vai ter a coragem aí, a disposição, o tempo de me fazer companhia. Clélia, muito boa noite para você. Hoje não teve perguntinha, né, Clélia? Quando tiver, pode colocar aqui. Ah, Elizabeth chegou, não tinha visto você por aqui. Elizabeth, obrigada pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.